irmãos, aqui nos encontramos para mais uma reunião na Casa de Francisco. E convidamos a todos a assistirmos juntos à palestra do nosso companheiro Marcelo Escocar, que nos trará o tema O Jugo e o Fardo de Jesus, que muita contribuição com certeza nos trará para os enfrentamentos e as dificuldades dos tempos atuais. Para a preparação do nosso ambiente, leremos uma página e a seguir a nossa prece. Aqueles que assim o desejarem, podem deixar um copo ou uma jarra com água para a fluidificação, que com certeza os amigos espirituais ali colocarão o medicamento necessário a todos nós. A página escolhida do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 130. Com o título Onde Estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Citação de Jesus está em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a atentar à satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhe o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então, meus amigos, convidamos a todos a nossa prece. E elevemos assim o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, mas misericórdia por todos nós. A Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, nosso modelo e guia para as nossas vidas. E que fortaleça-nos, Senhor, te pedimos, para as provas que se apresentam como forma de renovação e aprendizado. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que não te conhecem e se afligem pelos problemas do mundo. Gratidão, Senhor, aos nossos amigos espirituais da Casa de Francisco, que nos oferecem a fé e o conforto, o estudo e o aprendizado no dia a dia, através dos nossos encontros e das tarefas que nos unem em amor e caridade. Obrigada, Senhor, e te pedimos, abençoe a nossa reunião, essa e tantas outras e tantas atividades na Casa de Francisco. Obrigada, Senhor, e se conosco, graças a Deus. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui para compartilhar com vocês um tema tão importante e atual, que é o jugo e o fardo de Jesus. E este assunto, ele é tratado
inicialmente o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 a 30. E ele vai deixar apontado naquele seu Evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É sobre este trecho do Evangelho de Mateus que nós vamos reflexionar e verificar o quão atual ele é, a atenção que devemos dispensar a este ensinamento de Jesus. Este texto revela uma das mais belas e consoladoras manifestações de Jesus. Ele demonstra a sensibilidade do educador cônscio do seu ministério e do que efetivamente necessitava ser repassado para aqueles aprendizes da época e para nós hoje, que somos eternos aprendizes neste mundo, também somos aprendizes do Evangelho. E ele é extremamente útil para todos nós neste momento. Essa expressão, vinde a mim, ela está saturada de vibrações amorosas. Ela indica a possibilidade de nos libertarmos das provações como essas que estamos vivendo neste momento. Essa questão que se coloca naturalmente não é a do Cristo vir até nós, mas sim nós decidirmos efetivamente ir ao encontro ao Cristo. Ele nos aguarda. E nos aguarda há milênios. E o nosso livre-arbítrio é que irá nos acionar na direção dele. Somos nós, por decisões nossas, por escolhas que fizermos, é que iremos ao encontro do Cristo, que já nos fez o convite, que vem sendo reiteradamente trazido para todos nós ao longo desses séculos, inclusive na nossa doutrina espírita. E nós passamos tantas vezes batidos, como se diz no nosso linguajar comum. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. O que nós podemos extrair desse ensinamento? É necessário que o ser humano, somos nós mesmos, né? Priorizemos a felicidade, orientando-se pelo amor. A felicidade que já sabemos como espíritas, a felicidade completa, ela não é deste mundo, mas é possível sim ser feliz no momento que vivemos nesta nossa reencarnação. Porém, é com essa expressão que Jesus vai destacar a força do amor como sendo a única capaz de produzir paz e alegrias duradouras. Entretanto, enquanto o homem, nós, nos dedicarmos apenas às coisas materiais, não se voltará para as coisas espirituais. E neste momento atual que vivemos, nós estamos tendo como que uma grande chacoalhada
para que possamos compreender de uma forma absolutamente clara e irresistivelmente forte de que as coisas materiais valem muito pouco, que as coisas espirituais estão muito acima delas. Nunca vimos tantas pessoas, inclusive aquelas que nós sequer imaginávamos que tivessem alguma formação, ou algum entendimento, ou alguma vivência espiritual, e muitas realmente não tinham. Nunca vimos tantas dessas pessoas buscarem a Jesus, procurarem o amparo de Deus. E segue o ensinamento de Jesus: e eu vos aliviarei. Esses esclarecimentos são no sentido que possamos adquirir compreensão, a fim de que tudo seja devidamente dimensionado em suas devidas proporções. Eu vos aliviarei. Aliviarei no futuro, porque o que nós conhecemos é o agora. Em seguida, nós iremos viver. Essa é a nossa proposta, inclusive, da doutrina espírita. Mas só posteriormente, quando houvermos internalizado esses conhecimentos, é que teremos a capacidade efetiva de exemplificação, como ele, o Divino Mestre, fez. Daí, nós nos sentiremos aliviados. E segue, mestre, tomai. Olha, o tempo, o imperativo, né? A forma imperativa com que Jesus ensina. O mestre nos induz a uma tomada de posição. Na realidade, meus irmãos, nós sabemos da nossa vida comum e nas espirituais, não são diferentes essas coisas. Quando resolvemos adotar uma atitude consciente, o que nós fazemos? Vamos ter sempre uma informação sobre a qual nós iremos refletir, nós iremos ponderar, para ao final tomar uma resolução. Assim também é com as coisas espirituais. Então, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, é isso que ele está querendo nos dizer. Mas afinal, o que é jugo, né? Eu vou trazer para vocês aqui um pequeno slide, né? Que vai nos mostrar que o jugo é essa peça de madeira aqui, também chamada de canga, que era usada para atrelar bois, cavalos, as carroças. São as parelhas de bois ou junta de bois. Vejamos que este equipamento ele vai provocar uma sujeição que é imposta pela força, pela opressão e pela sujeição. É um vínculo de submissão e de obediência. É isso que representa esse jugo. Esse é o jugo que nós temos na terra. Mas Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Se Jesus falou do jugo dele, é porque há outros tipos de jugo. Não é verdade? E o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 16, está lá. Uma das lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon, né? Mamon é a representação do dinheiro, do poder, das coisas materiais, enfim, né? Não é possível.
O ensinamento é muito claro, é um capítulo que vale a pena a gente visitar, porque ele é muito rico. Não é possível servir a Deus e a Mamon. E o que é o jugo do Cristo, afinal, então? Nós podemos dizer de uma forma assim, bastante clara, é o amor. Amor, alguns perguntarão. Sim, é o amor do Cristo interno, que é Deus em nós. Veja bem, Deus em nós. Percebem a grandeza, a amplitude do que é o jugo de Cristo? É o Deus em nós. Esse Cristo interno e esquecido e que precisa ser ardentemente desejado, ardoroso e insistentemente buscado, mas não agora, neste momento que nós estamos em aflições muito grandes, em tristezas, com medos. Não é agora só. Claro, podemos sim e devemos entender que esse jugo do Cristo, ele nos auxilia, nos beneficia. Por que não aproveitá-lo? Sim, vamos aproveitá-lo. Mas nós precisamos compreender que este jugo é este Deus que já existe em todos nós, mesmo naqueles mais rudes, mesmo aqueles que fazem questão de dizer que são materialistas convictos, mesmo neles, os maus, mesmo neles, esse Deus existe. E esse amor é também o amor ao próximo, que é a face outra de nós mesmos. Se nós pudermos fazer de uma forma muito sintética o que é o jugo do Cristo, nós podemos dizer que são os 2 mandamentos que o Cristo trouxe para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o jugo do Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma historinha. Na verdade, nesses dias do isolamento social, aqueles que podem, né? Como sabemos, muitos em função de suas atividades profissionais, todo o pessoal da área médica, médicos, enfermeiros, auxiliares administrativos, pessoal de limpeza, importantíssimo nesse momento, não só dentro dos hospitais, mas nas vias públicas também, e tantas outras profissões, que neste momento, por imposição da sua profissão, precisam estar presentes, precisam estar na rua, mas outras tantas conseguem fazer, se não forem rebeldes, né, o isolamento social. E as redes sociais estão bombando, né? E nós recebemos muitíssimas mensagens, às vezes duplicadas, triplicadas, decuplicadas, né? Mas eu selecionei uma mensagenzinha e só recebi por uma pessoa que me tocou bastante. E acho que tem tudo a ver com essa nossa disposição, essas nossas reflexões, e particularmente neste momento que nós estamos falando do Deus que existe em nós. É a historinha de um senhor italiano de 93 anos de idade, acometido da Covid-19. Ele foi internado no hospital, na Itália, país tão sofrido nessa pandemia, mas ele foi curado. E no momento que ele saía do hospital, aquela recepção de saída, né, pessoas batendo palmas,
médicos, enfermeiros, todo aquele corpo de funcionários dedicados, abnegados, que cuidaram dele, dentre outros tantos pacientes. No momento que ele já saía do hospital, um médico se aproximou dele e falou assim: olha, tão logo o senhor se restabeleça, o senhor precisará pagar 500 euros por um dia de utilização do respirador. E aquele senhor começou a chorar. E aí o médico se aproximou dele, condoído com aquela situação, e falou com ele: mas o senhor não precisa chorar por conta disso. E ele olhou para o médico com lágrimas e disse: não estou chorando pelo dinheiro que tenho que pagar. Eu tenho esse dinheiro, eu posso pagar. E aí, o que ele diz em seguida fez com que todos os médicos e muitos daqueles que ali estavam chorassem, copiosamente inclusive. Aquele velho senhor disse: choro não por conta dos 500 euros que tenho que pagar por uma noite de utilização do respirador, mas choro pelos dias de toda a minha existência, 93 anos, em que eu respirei o ar puro que Deus me deu e eu nunca agradeci a Deus. E arrematou: imaginem a minha dívida para com Deus. E eu confesso para vocês que eu também fiquei extremamente sensibilizado. E verifiquei que, não obstante já tenha feito alguns agradecimentos a Deus, eu também nunca agradeci a Deus pelo ar que respiro todos esses anos de forma gratuita. É possível que muitos de vocês também ainda não tenham se dado conta disso. Mas olha que lição importante de um velho que no primeiro momento tem tão pouca probabilidade de sair de um hospital vivo e nos traz essa lição maravilhosa. Então olha como esse tempo de Covid, ele nos traz ensinamentos profundos, porque ele fala de Deus, aquele Deus que nós temos e que acabamos de falar. Isso sirva para, juntamente com os demais temas que nós estamos tratando, como um ponto de reflexão. Mas Jesus continua no seu Evangelho a ensinar. E aprendei de mim. Jesus é o Mestre. Com ele aprendemos o que é Deus. Acabamos de ver um exemplo clássico disso. Como é que nós devemos agir com relação ao próximo? Com relação às coisas que são relativas a nós mesmos. E o que a divindade espera de cada um de nós? Já sabemos. Jesus é a fonte de todo conhecimento indestrutível. Ele ensinou e viveu. Nós, como bons aprendizes, que já nos candidatamos a ser, devemos aprender e exemplificar. Que sou manso. Parece uma coisa extremamente simples, e é, desde que entendamos o significado. Sou manso, sou pacífico. A serenidade é uma característica daqueles que se
atuam dentro dos desígnios de Deus. Difícil, né? Momentos como os atuais, é difícil para todos nós ainda, que carregamos tantas mazelas, agarrados que somos ainda às paixões mundanas, aos vícios, às coisas da matéria. Então, é difícil para a gente ainda essa serenidade. Mas é essa serenidade que nós buscamos e devemos refletir sobre tudo neste momento, respeitando tudo aquilo que venha a nos ocorrer. Porque certamente um propósito do Pai, há um propósito do Pai, e nós devemos compreender isso de uma forma serena. Todas as virtudes, elas vão refletir um júbilo insuperável e paz de espírito, que é o que nós precisamos sempre, mas sobretudo agora, neste momento. À medida que nos adaptamos a essa diretriz, nós vamos nos desvinculando das reencarnações expiatórias. Não é esta a nossa luta? Não é este o nosso desafio? Nós que já sabemos que vivemos num planeta de expiações e provas, nós sabemos que essas reencarnações são fundamentais para que nos aprimoremos e busquemos a ascensão espiritual no passo mais largo que nos for possível, nos for permitido, mas que devemos, para tanto, perseverar nas boas ações, no auxílio ao próximo, na dedicação aos estudos, às reflexões. E nós vamos, sim, sem aflições, sem angústias, mas com a certeza de que trilharemos esse caminho glorioso. E ser humilde de coração, coração e sentimento, né? Então, no ser humano, o sentimento, ele é importantíssimo, porque esse sentimento, ele vai nos mostrar a humildade, a simplicidade, que em tudo se materializa. Sentindo, pensando e falando. E Jesus traz, com esse ensinamento de humilde de coração, ele vai trazer que ele não faz a própria vontade, mas a vontade do Pai. E que o propósito dele, de Jesus, os propósitos dele, não são senão o de concretizar os desígnios divinos. E encontrareis descanso futuro. Nós aprendemos, vivemos, para enfim obtermos os resultados. Não é assim que funciona no nosso dia a dia, também nas coisas espirituais. Só, repetindo o que já dissemos lá atrás, só o jugo de Jesus e o aprendizado de sua mensagem nos dão calma, bem-estar e satisfação para vossas almas, né? O que é real vive em função da realidade. Portanto, em função da alma, que é imortal.
somos espíritos imortais. Sabemos disso. Falamos de alma porque, enquanto estamos encarnados, espíritos que somos, utilizamos a palavra alma. Nós temos uma vida. A vida espiritual que comporta diversas existências em veículos carnais diferentes. Porque o meu jugo é suave. Jesus espera, realmente Ele espera que a responsabilidade seja a tônica de nossas existências. Porque uma vida bem vivida, ela só pode nos trazer alegrias. Ainda que tenhamos tribulações, ainda que tenhamos tropeços, ainda que tenhamos montanhas a remover, mas se pudermos compreender que essas dificuldades são benefícios, são oportunidades redentoras que temos, nós podemos sim viver com alegria. É a suave manifestação da bondade divina reservada aos espíritos conscientes das próprias obrigações. Essa é a luta que nós devemos ter e lutar. E quando nós falamos do fardo, né? A gente fala, o que é fardo? Fardo são aqueles objetos, aqueles conjuntos de coisas que são mais ou menos volumosas, que se destinam ao transporte de carga. Que tipo de embrulho, pacote, né? Volume, esse conceito vulgar mesmo, normal, né? Que nós temos, vulgar no sentido do dia a dia, né? E ele vai dizer que o meu fardo é leve. Por que ele vai falar que o fardo dele é leve? Porque os mandamentos do Senhor, que representam a carga de trabalho, que cabe a nós executar, são de fato leves. A gente precisa só pensar. E esse fardo de Jesus esse fardo é o que vai nos libertar. O jugo do mundo, aquele da opressão, aquele do cabresto que nós vimos lá, naquela peça de madeira, o jugo do mundo, representado por aquela, né? Mas o jugo do mundo envolve tantas outras coisas. Ele atribula o homem. E o fardo aniquila a criatura, porque compromete a sua vida, tanto física quanto a vida espiritual. No plano físico, quanto mais o homem faz, mais precisa fazer, porque mais precisa acumular, porque maior é a sua ambição. E vimos neste momento que toda ambição para. Os navios de luxo ancorados, as fortunas, as fábricas paradas, muitas delas. Os ricaços sujeitos à mesma doença que os pobres, os poderosos hospitalizados, tal qual aqueles que vivem em situação de miséria, de indigência. Enfim, quanto mais se aprende com Jesus, mais simplificada fica a vida da criatura. Esse é um ensino que nós precisamos refletir por esses dias. E vem o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, vou ler aqui um pequeno trechinho, capítulo 6, que trata do Cristo Consolador. No item 2, ele vai nos dizer: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, não está? No momento, nós? Dores físicas, perda de entes queridos, que nós também já temos visto, não só no mundo inteiro, mas já começa a bater em nossas portas. Perda de entes queridos,
encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. É o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. Veja bem, estamos falando em maio de 2020 e ele perfeitamente atual. Jesus, nosso mestre. Allan Kardec, que trouxe uma grandiosa contribuição, o seu abnegado trabalho da codificação da nossa doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus quando esteve na nossa terra, que trouxe essa obra maravilhosa da codificação, iniciando com os livros dos Espíritos, 18 de abril de 1857, que acaba de completar 163 anos. Allan Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer, no capítulo 2, a lição de Jesus. Meu reino não é deste mundo. E neste item 2, vou fazer pequenas considerações do que está lá nesse item. Jesus fala claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra, em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades, não é só agora, nesse momento que nós estamos vivendo, não. De dificuldades, sim, de grandes dificuldades, de inúmeras preocupações, de grandes riscos, mas não só nesse momento, não. Quantos de nós já vivemos momentos em que nós podemos dizer de céu de brigadeiro, de mar de almirante? Quantos nós já vivemos isso? E nessas oportunidades, será que nós pensamos na vida futura? E por quê? Por que Jesus fixa a importância da fé na vida futura? Por uma razão extremamente simples. A maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma, vou repetir, não teria nenhuma razão de ser se não fosse a fé na vida futura. Imaginemos todas aquelas bem-aventuranças, para pegar só umazinha. Bem-aventurados os aflitos. Somos nós hoje, né? Olha só, foi o ensino de Jesus lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos. Cai como luva nos dias de hoje para todos nós, sem uma única exceção. Bem-aventurados os aflitos, somos nós. Por quê? Nos ensina Jesus. Porque serão consolados. É este o consolo que ele propõe. O consolo que ele propôs há 2000 anos. Ele reitera, serão consolados somos nós. Estamos na hora, meus irmãos, de compreender o que é o consolo de Jesus. O consolo de Jesus. É isso que nós devemos ter. É a fé na vida futura. Nós não seremos consolados completamente só nesta vida, não. São as bênçãos das reencarnações sucessivas que nos permitirão, pouco a pouco, sermos consolados. Não deixemos
de aproveitar estes momentos para essas reflexões tão profundas, lembrando que Jesus era o mestre da confiança e do otimismo. Chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso dos desenganos terrestres. Recebia junto a si homens, mulheres, crianças, velhos, coxos, cegos, estropiados, leprosos, e a todos consolava. Jesus, esse mestre inolvidável, que como ninguém espalhou na terra tanta alegria, tanta fortaleza e tanto ânimo, que nós possamos compreender que Ele está efetivamente nos recebendo de braços abertos e que está permitindo que todos nós, congregados, como estivemos na época do Sermão do Monte, todos juntos, hoje estamos juntos também, com o benefício da tecnologia. Nós estamos congregados no mesmo ensinamento que o Divino Mestre pregou no Sermão do Monte. Que Ele nos abençoe a todos. Vamos à nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai eterno e justo, Jesus, divino amigo, irmão querido, mestre que nos trouxe os ensinamentos inesquecíveis do nosso Pai amoroso, Francisco de Assis, e os seus cooperadores que amparam, tutelam, orientam todos os nossos trabalhos, atividades que desenvolvemos na nossa querida Casa Espírita. Nós agradecemos a oportunidade ímpar que temos de apresentar o nosso testemunho no momento em que vivenciamos situações tão difíceis, tão delicadas. Mas nós te rogamos que tenhamos a força, a compreensão e a perseverança de enfrentarmos cada dificuldade, cada angústia, cada medo desses dias, com a esperança, com a determinação, com o bom ânimo, com sabedoria, essa que o Cristo nos ensinou. Porque Ele já nos convidou e que está de braços abertos para nos receber todos aqueles aflitos, todos aqueles que sofrem. Ele já nos convidou, aceitemos o convite do amado Mestre e sigamos buscando aplicar no nosso dia a dia tantos outros ensinamentos que Ele também já nos ensinou, como manter acesa a nossa fé na vida futura. Que assim seja, graças a Deus.